Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. 150 mil ouvintes diários, 40 mil acessos no portal. E onde você está? Dê voz e visibilidade ao seu negócio. Anuncie no combo Portal Utilitar mais Rádio Ponto e Vírgula. A partir de R$ 138 mensais, seu negócio aparece. Fale com a gente. Mande uma mensagem para nosso WhatsApp. E sucesso! 21 99915 1380. Repetindo, 21 99915 1380. 2021 traz novidades em ponto e vírgula. Luciano Fiorani, Rafael Machado, Léo Fiorani, Thiago O'Reilly, Romário Soares e grande equipe vão transmitir o esporte em ponto e vírgula. Transmissão ao vivo, com emoção, porque o rádio mostra pra você o que você não vê na tela da TV. Futebol agora é em ponto e vírgula, porque não acaba aqui. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Resenha do Contador. Um programa descontraído, com linguagem informal para falar sobre empreendimento contábil, contabilidade e tudo que envolve assessoria empresarial e conhecimento multidisciplinar. Apresentação: Rafael Machado, Gisele Lima, Edilson Júnior, Pedro Mendes, Jean Giel, Flávio Pires, Ed Gonçalves. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Rádio Ponto e Vírgula.com. Esse é o Resenha de Contador. No comando hoje, euzinha, Gisele Lima e Carol Pinheiro. E a gente vai estar recebendo o Deolindo Oliveira, né? Proprietária aí da Nuvem Contabilidade, né? Seja muito bem-vindo, Deolindo. É um prazer enorme estar aqui com todo mundo. Espero contribuir, né, e conversar um pouquinho com todo mundo aí e ajudar quem precisar. Vamos que vamos. Boa noite, Carolzinha. Boa noite, turma. Boa noite, companheiro. Olha nós juntos de novo. Boa noite, turma aí que tá aí no YouTube, a galera do Instagram. Um prazerzão novamente estar aqui com vocês. Maravilha, pessoal. Então a gente vai começar a nossa resenha de hoje, né? Perguntando um pouquinho pro Deolindo aí como é que a contabilidade entrou na vida dele, como é que ele tomou essa decisão. Como é que isso aconteceu na sua vida, né? Fica à vontade, tá, Deolindo? Aqui é bate-papo descontraído. Literalmente. Fala aí, pessoal. Então, como é que a contabilidade entrou na minha vida, né? Na verdade, eu ganhei um presente quando eu tinha 12 para 13 anos. Meu pai virou para mim e falou assim: bota uma calça que a gente vai... hoje eu vou te dar um presente, né? E aí eu falei, cara, onde é que eu vou com uma calça às 8 horas da manhã, né? Na verdade, que eram 7 e pouca da manhã e eu tava de férias. E aí eu entrei e tal, a gente foi parar lá no escritório. Esse foi meu presente de 13 anos e a contabilidade entrou na minha vida aí. E de lá pra cá, né, já fazem muitos anos vendo contabilidade. São desde os 13 anos que eu respiro um pouco desse ar, né? E ela entrou na minha vida dessa forma. E foi muito engraçado porque eu de fato, né? Eu não sou contador ainda formado, tô estudando para isso. E foi muito engraçado que quando eu comecei, né, eu tive a oportunidade, né, de entrar para a UF, mas eu não queria fazer contabilidade. Então, eu zerei a prova de matemática de propósito, que eu tinha passado na primeira fase, e zerei a minha prova de matemática lá e eu não entrei para a UF. Então, eu escolhi fazer primeiro marketing, publicidade, que eu achava que tinha tudo a ver com contabilidade, mas há muito tempo atrás isso não era pensado, né? Então... Você já tinha essa visão, né, no caso. Eu sempre achei que o marketing e vendas seria
o futuro de tudo, né? A gente não consegue ter um negócio se a gente não souber vender ele. Então eu escolhi o marketing, né? E eu me formei em publicidade. E agora eu voltei para fazer contabilidade. Então ela retornou para mim aí. E hoje eu estou fazendo contabilidade. Espero me formar em breve. Aí. Então, na verdade, o seu pai já atua na área contábil e foi ele que te apresentou a contabilidade. Meu pai me deu esse presente e eu passei por todas as áreas, né? Então eu fui boy, já fui office boy, já fui... Assim que a gente aprende, né? Então, já trabalhei no fiscal, no contábil, né? E o último lugar que eu fiquei foi o DP, e onde realmente eu me identifiquei, né? Eu sei bastante coisa Do operacional? do operacional, né, do DP, e hoje eu vejo que cada vez mais, assim, né, eu vou ganhando jeito com as pessoas e tal, e eu devo tudo isso, acho que é o DP, né, trabalhar direto com outras pessoas, é uma relação bem interessante lá. Eu falo que o DP é a linha de frente do escritório de contabilidade, né, então é onde tem mais requisição, onde tem mais cliente com dúvida, né? Então eu conversava muito com o cliente. E tem até uma coisa muito engraçada que eu detestava falar no telefone. Eu gaguejava e era... Quem nunca, né, Carol? Eu era uma piada, assim, cara. E o meu pai, ele fala, não, cara, você tem que aprender a falar e tal. E cada vez que eu tinha mais dificuldade, ele me jogava mais no meio das covas, né? Do leão, assim. Era igual, não sei se vocês já viram, a patroa e as crianças, tem o Michael Caio. O meu pai é o estilo Michael Caio de fazer as coisas, né? Uhum. Tipo, você não consegue falar, não? Beleza, então toma aqui, vai apresentar esse seminário. Era assim, então assim, era bem hardcore. Mas eu aprendi muito lá e eu sou muito grato por isso. E aí você fez publicidade porque você se achava uma pessoa tímida ou porque você tinha só mesmo essa questão mesmo de visualizar, já se visualizar como a contabilidade, como algo vendável, né? Como se fosse assim, porque assim, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar e a gente falou exatamente sobre isso, né? Como o contador ele tem dificuldade de vender. Então, assim, você fez a publicidade primeiro por conta dessa visão ou porque você também queria desenvolver, de repente, acabar um pouquinho com a timidez? Como é que foi isso? Então, cara, eu fiz a faculdade de publicidade, né, e marketing porque eu realmente gostava da área de comunicação, né? Apesar de, né, não falar bem né, até hoje, eu acho que eu tô aprendendo cada dia mais, mas pelas mentorias que a gente acaba dando, a gente vai aprendendo um pouco, né, a criar discurso e tudo mais. Mas eu era muito bom na criatividade, né? Então eu achava que tinha tudo a ver. Eu sempre tive uma cabeça muito voltada para a criatividade. E eu falei, cara, eu vou para cá porque eu acho que é uma coisa muito promissora. Inclusive, 98 para 99, eu fiz um curso, tinha acabado de lançar aqui, o Web Design, né? Não sei se vocês lembram disso. Uhum. E aí eu fiz um curso, né, de web, eu fiz uma formação de web 2 anos lá em 1998. E aí depois que eu vim para a faculdade e tal, mas eu já gostava bem dessa área de criação. De criação para venda, né? De criação, voltar para venda, para publicidade. No fundo, quando você, né, tá trabalhando a criatividade em si, você já tá aprendendo a vender, sabe? Porque você começa a criar mecanismos para fazer daquilo que você tá criando, né, que aquilo seja passado adiante. Então, né, a criatividade aguçou muito isso em mim, a parte da venda. Hoje eu acho que eu vendo muito bem. E aí, Carol, ele vende bem? Concordo. Não tem como você receber uma proposta dele e você não fechar. A criatividade é maravilhosa. Você fala assim, gente, como deu lindo. Eu conheço ele um pouquinho a fundo e eu trabalho com ele. Ele faz alguns serviços para o meu escritório. E aí, quando eu peço socorro, me socorre em determinado assunto, que ele me manda a proposta. Não, vou te mandar a proposta. Que eu olho aquela proposta e falei, gente, não tem como dizer não para essa proposta. Ele é extremamente criativo e te pega no laço, assim, sabe? Ele vai na tua dor, ele procura essa criatividade que ele cita e ele realmente tem, porque ele vai ali, te pega no sentimental, junto com a tua dor, aquela reuniãozinha que você acha que é só uma simples reunião, ele tá buscando tudo que é informação possível para realmente preparar. E às vezes eu falo assim, Deolindo, cadê minha proposta?
estou preparando, Carol, e realmente vem a proposta. É. Eu uso, inclusive, como dicas para algumas coisas minhas. Eu falo, posso copiar isso aqui? E tá liberada, né? A gente tem uma troca, é muito legal. Essa criatividade, eu acho que faz parte, né? Aquele processo tradicional da contabilidade já passou, né? É isso aí. Às vezes ele tem um perfil com os seus clientes que tem hora que não se encaixa muito na nossa, né? Quando a gente vai à reunião de alinhamento para alguns serviços prestados, por ele, para mim, para o meu escritório, eu falo, até aqui a gente pode avançar, aqui a gente tem que tirar um pouquinho, porque eu ainda tenho alguns clientes tradicionais, então acho que, mas é bem legal. Essa criatividade realmente ele vende, vamos dizer assim, né? Eu não tenho como. Ele mandou uma proposta para mim, eu aceito. Normalmente é assim, né? Então, É você muito acha legal. que ter se desenvolvido na área primeiro de comunicação, de publicidade, isso te ajudou, né? Primeiro, a ter essa visão aí de futuro, né? De trazer isso para dentro do universo contábil. Hoje, assim, a gente sabe que grande parte dos contadores ainda tem muita dificuldade, né? De fazer a venda propriamente dita, né? E era até uma conversa que a gente estava tendo aqui um pouquinho antes. Eu acho assim que as pessoas que se embrenham, né, se dedicam, né, a essa área, a área de comunicação, a área de publicidade, normalmente, né, elas conseguem vender melhor, mas você concorda ou você discorda? Assim, eu penso o seguinte, eu acho que a gente já nasceu vendendo. Eu Sim. penso dessa forma, porque o choro da criança no convencimento da mãe, para mim aquilo dali já é uma venda. É verdade. É um marketing de guerreiro, né? Exatamente. Você me dá isso Ele agora, tem duas ferinhas em eu casa. tenho, não sei como é. Você concorda que a gente já nasce vendendo ou você acha que é mito essa história do pessoal falar assim, contador não sabe vender? Não, a gente nasce. Eu acho realmente que a gente nasce vendendo. Eu acho que a publicidade, eu acho, não tenho certeza, que a publicidade ela me deu uma facilidade, tá? Mas não pela parte técnica, né? Mas pela visão das coisas que você ganha quando você faz uma faculdade de comunicação, né? Tá? Até porque a gente sabe que faculdade ela não ensina Nada ou quase nada. né? como é que a gente É vai uma dor agir. dos contadores também, né? Mas assim, eu acredito muito, tá? Que a criatividade ela é trabalhada. Não é uma coisa que, não, você é um cara 100% criativo e ponto, ou você não é. Eu acho que a criatividade é aguçada, sabe? Se você não trabalhar isso, não tentar, cara, acordar e ficar pensando, cara, como é que eu faço para melhorar isso, né? Eu acho que você não vai conseguir evoluir o teu pensamento e você vai ficar sempre naquela mesma coisa ali, entendeu? Então, para mim, a publicidade foi primordial, mas eu acredito que isso é um treinamento, sabe? Ninguém nasce sabendo fazer Eu nada. acho que a gente vai criando habilidades, né? E quanto mais treina, mais se aperfeiçoa naquele processo específico na hora de vender. Sim. Eu vejo comparando até nas mentorias, né, que a gente faz, a cada mentoria feita eu como cliente, eu vejo a melhora e a gente vai meio que transportando isso para os nossos clientes e a cada mentoria que a gente faz, a cada encontro, a cada reunião, eu sinto que eu melhoro mais um pouquinho. E aí é questão de você aprimorar mesmo e exercitar, colocar em prática, faz a diferença. Eu costumo falar que eu acordo pensando, como é que eu posso fazer isso aqui melhor? Eu acho que esse acho que é o principal exercício, sabe? Geralmente o contador, né, ele não tem muito tempo para pensar nisso, porque ele é o cara que está executando lá, ou ele é o cara que está, né, na linha de frente, conversando o tempo inteiro com o cliente, ele não tem muito tempo, né? Então, assim, eu falo, cara, se você não sair do operacional, né, se você não tentar de uma forma se livrar disso, você não vai conseguir evoluir o seu pensamento, porque você não vai ter tempo de pensar. Você vai ter o tempo só de executar, sabe? É um robô, o cara vem, você tem que fazer para entregar. Então, a partir do momento que você consegue arrumar um tempo e acordar pensando, cara, o que eu vou fazer aqui para melhorar ou esse processo, ou essa forma que eu entrego isso que eu estou fazendo agora, né? Se você não pensar nisso, tu não cresce, sabe? Você não alimenta a tua criatividade. A gente trabalha o quê? Resolvendo problema. Concorda? O tempo inteiro. O tempo inteiro resolvendo problema. Se a gente não pensar fora da caixa, a gente vai dar as mesmas soluções sempre. Então, assim, pensar fora da caixa requer tempo para isso. Então, eu acho que isso que faz a grande diferença entre todo mundo quando a gente fala de E criatividade. aí, deixa eu te perguntar, que é uma coisa que eu te admiro pra caramba, você sabe disso.
Onde vem a tecnologia nisso tudo? Assim, onde começou essa paixão? E aí, dentro disso, foi estudos com ferramentas para nossa área, né, na contabilidade. Como surgiu isso? Então, em 1998, quando eu fiz o curso de web, eu já falei assim, cara, isso vai ser o futuro, né? E, cara, a gente viu a internet nascer, né? A gente viu a internet de escada, quem não lembra daquele barulhinho do Gente, inferno, aquilo ali era um inferno. né? Que era uma tensão para saber se Olhava aquilo de ia conectar ou madrugada. não, né? Aí só podia Tinha um horário para comunicação, né? Sim, a gente só podia conectar depois de meia-noite, que era um pulso. Então a gente viu a internet surgir, sabe? E eu falei assim, cara, isso aqui vai ser grande. Eu preciso fazer um curso disso daqui porque eu quero desenvolver, né, essas coisas aí que o nego tá falando. E eu meti a cabeça, fiz um curso e tal, né? E ali eu vi que a tecnologia ela ia dominar o mundo. Eu falei assim, cara, a tecnologia ela tá aqui para ser uma facilitadora, né? As pessoas acham que a tecnologia vai resolver o problema de todo mundo, mas por trás da tecnologia tem a gente. Então, assim, mas eu vi que, cara, isso aqui pode ser um facilitador para mim. Então, assim, aí entrou isso na contabilidade para mim em 2015 para 2016, onde eu ficava pensando assim, gente, eu acho um absurdo a gente pegar o movimento fiscal e o movimento financeiro e digitar tudo. Tudo. Porra, é tipo o cara é um contador de luxo, né? Um digitador de luxo. O cara faz 5 anos de faculdade, 4 anos de faculdade, né? Faz mais administração de empresa para ficar digitando. Eu falei, cara, não é possível. Eu comecei a pesquisar e encontrei o Conta Azul, né, na época. E aí foi quando tudo se transformou para mim, sabe? E eu falei, cara, tem um sistema aqui que faz isso. Aí quando começa a pesquisar uma coisa, aí você não para mais, né? Aí você vai pesquisando outras fontes e tal. Aí depois do Conta Azul, aí descobri o Nibo, aí do Nibo aí descobri o CSC, aí descobri que existiam milhares de sistemas. Eu falei, cara, beleza. Agora o que eu vou fazer todo dia? Acordar e pensar, como é que eu melhoro isso daqui e qual sistema que vai me ajudar a fazer isso? Aí entrou. Para fazer essa automação, te ajudar nesses processos, inclusive para alavancagem na sua empresa, né? Você consegue atender hoje com quantidade de clientes maiores do que lá no início, sem a tecnologia. Então, a tecnologia ela ajuda bastante, sabe? Mas eu acho que antes disso tudo você tem que ter os processos. Todo mundo fala comigo, o que você usa para, né, para mandar um boleto? Cara, são as perguntas assim, bem básicas, né? E aí eu falo, gente, você pode mandar o boleto até por carta, desde que você tenha um processo de como você vai fazer isso. Porque se você não tem um processo, bem definido, se você não mapeia o processo, como é que você vai saber qual o melhor sistema que você vai usar? Qual a dor que ele resolve? Sabe? Então, a gente precisa estar atento nisso, cara. Ferramenta é só um meio. Inclusive, acho que o Álvaro falou isso numa live hoje. Né? E eu achei perfeito, que eu sempre repito isso. Ferramenta é só um meio, sabe? A gente precisa estar atento ao processo. Não adianta ter um monte de ferramenta e o processo não exatamente. não Hoje eu estava assistindo uma live mais cedo e um dos participantes fez um comentário muito legal, né? Que, por exemplo, eu antes de fazer o processo, eu sou bem tecnológica, eu gosto muito de tecnologia, entendeu? Acho que por conta do meu histórico no mercado e tal. Só que eu ainda gosto de desenhar, sabe? Pegar o papel e desenhar. Acho que a primeira etapa do meu processo para qualquer coisa que eu vou fazer, quando eu tenho essa inquietude, né, que você falou aí, de acordar e falar assim, olhar para aquela situação e falar assim, como é que eu melhoro isso, né? Então, minha primeira etapa é sempre... Opa, caiu aqui. Minha primeira etapa é sempre o papel. Né? Eu sempre, primeiro, faço tudo no papel para depois, né, trazer isso para dentro da automação, né, de fazer isso de forma automática. E aí, assim, eu acho que cada um, assim, cada pessoa, né, ela acaba tendo o seu próprio processo, né, porque, assim, o que está acontecendo hoje? Eu não sei se você tem essa percepção, né, a gente está vivendo uma geração, né, que é tudo muito pronto, né, as pessoas não têm paciência de passar pelas etapas de um processo. Para mim, né, que comecei lá com o boom do SPED, minha carreira, 15 anos atrás, ficou muito claro lá desde o início que eu precisava passar pelos processos antes das coisas acontecerem. Então, para mim, é muito fácil enxergar quando, de repente, você chega para mim e fala assim, Gisele, para isso aqui, para você cuspir esse relatório,
você precisa fazer isso, 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 isso. Você precisa respeitar esse processo. Você tem essa percepção também de que as pessoas são muito imediatistas? Eu acho que é por conta da geração, né? Assim, a gente, né? Os nossos filhos, por exemplo, né? Eles vão ter uma dificuldade muito maior de acompanhar um processo do que essa geração que é a nossa geração, né? Ou que é um pouquinho mais novo do que a gente. A gente entregando a idade. É só ver pela camisa, né? O cara se reconhecer, já sei qual a idade mais ou menos. Se você tiver 15, 16 anos, talvez você não saiba Não quem são esses sabe, personagens. Mudou a vida de muita gente jogando videogame no Master System. Isso aí. É verdade. Então, eu acho sim que as pessoas estão imediatistas porque não viveram esse processo que a gente viveu. A gente viu isso ser construído, né? A gente viu como era difícil fazer isso. E hoje realmente é tudo muito fácil. E é igual eu falo para todo mundo, não, porque eu não tenho dinheiro, eu não posso investir em tecnologia, que a gente tem tanta coisa gratuita. Entendeu? Como as pessoas estão preguiçosas mentalmente, elas têm até preguiça de pesquisar, de procurar, sabe? Elas querem que a parada aconteça, que você chega para elas e deu, ou não, faz esse formato aqui que vai funcionar. Sabe? Então, eles não querem avaliar se aquilo é bom, aonde aquilo vai ajudar, porque elas realmente querem tudo para cima da hora. Era tudo pronto Tudo já. pronto. Né? E quando a gente pula o processo, sempre dá alguma coisa ruim no final, né? Sempre dá um ruim no final. Inclusive, a gente estava até aqui em off comentando, né, um processo que aconteceu, que pulou, que deu um problema lá na frente. Então, assim, por mais que a gente queira agilizar as coisas, os processos precisam ser seguidos. Por quê? Porque se der um problema, a gente consegue analisar exatamente aonde ele aconteceu, porque a gente tem um processo. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu falo muito... Cara, as maiores empresas do mundo seguem processos, né? A gente não quer dizer que a tua empresa vai ser burocrática, vai ser uma chata, sabe? Mas eu acho que você tem que, né, ter processos para fazer as coisas, entendeu? Concordo também. E assim, de maneira geral, assim, eu acho que é importante a gente bater esse papo, assim, porque assim, a galera que segue a gente aqui, lá no YouTube, né, que ouve, né, lá pela web, o nosso programa, a gente tem pessoas aí de várias gerações, né? Uma geração que nos antecede, outra que nos precede, né? E aí, assim, a gente vê muitas empresas hoje ainda não aplicando, né, processos automatizados, né? Não utilizando alguns sistemas, alguns facilitadores, né, para poder ajudar nesse dia a dia da contabilidade do escritório de uma maneira geral. E assim, eu acho legal assim a gente trazer você, porque você, além de ser uma pessoa muito tecnológica, você está lá no comitê também, né, na comissão na comissão do CRC lá de tecnologia. E você está sempre fazendo palestras por lá, falando justamente, né, dessas ferramentas que existem hoje, que facilitam o dia a dia do contador, né? Você sempre dá muita dica com relação a essas automações, né? Em como a gente pode utilizar as ferramentas para poder ajudar, facilitar, inclusive melhorar. As gratuitas, né? Que sim. Tem várias maravilhosas. Muitas ferramentas assim que você orienta justamente quem está começando agora, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você desenvolve lá na Comissão de Tecnologia do CRCRJ. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né? O Edilson, grande amigo aí, um cara que, pô, tem um maior orgulho de falar que ando com ele, né? Batatinha. Ele me fez o convite e pô, com muito orgulho eu acertei, eu aceitei e tal. Acho que é primordial, né? Acho que faz parte dos valores que eu tenho muito forte, que é ajudar as pessoas. E lá a gente tenta trazer o máximo que a gente pode, né, em relação à tecnologia, né? E o que é mais fácil, o que funcionou para mim, o que funciona para outro, mas nem sempre vai ser o que funciona para todo mundo. Então, assim, a gente faz várias palestras, a gente vai ter aí também muitas outras agora, vamos falar de várias outras ferramentas, que são ferramentas gratuitas, né? Porque a gente tinha uma proposta inicial lá de falar sobre domínio e tal. Eu falei, cara, vamos deixar esses sistemas de lado aí, sabe? Que a gente já conhece, que todo mundo sabe que existe. E vamos trazer as coisas realmente novas em relação à tecnologia que eles não estão acostumados a ver. Né? Que é como você apresentar uma proposta de uma maneira diferente.
né? Como é que você faz um controle de processo sem ser dentro de um software específico para a área, sabe? Então, dá para fazer, sabe? Então, assim, tem Dá para melhorar, né? Dá para melhorar. E as pessoas ficam, né, focadas naquilo de entregar, sabe, o contábil, fiscal e folha. Beleza, você pode fazer isso. Só que dá uma experiência melhor de entrega, como? Usando um sistema interessante que vai fazer isso, né? Pessoas pensam que a tecnologia é só para automatizar e robotizar as coisas. Não é, né? Ela é para deixar também o teu trabalho mais profissional. Principalmente para quem está começando agora, né? Exatamente. Assim, o que eu falo também para o pessoal também é que, assim, inovar nem sempre é utilizar ferramentas tecnológicas, né? Isso aí. Eu brinco contando uma história do meu primeiro estágio. Meu primeiro estágio foi na Universidade Cândido Mendes. E a inovação que eu apliquei lá foi porque, assim, lá naquela época, o estagiário ele não tinha nem computador, né? Eu sentava para poder fazer análise de razão com a pataca de razão dessa grossura, né? E aí eu ia olhando lá o que tinha de duplicidade de lançamento. Fazendo e, conciliação com tique. Com caneta Bic. Né? E qual foi a inovação Várias que eu fiz? cores. Eu comprei um negócio de canetinha Lumicola, um monte de post-it, e eu facilitei, avancei assim muito no processo. trabalho do meu gestor lá na época, marcando as páginas onde tinha, né, com um post-it lá onde tinha o lançamento em duplicidade, e de canetinha Lumicolor onde estavam as duplicidades, entendeu? Então, assim, ele me ensinou o processo de uma forma, né, e eu fui lá e inovei o processo, né? Melhorei o Não processo. tinha tecnologia. E não tinha tecnologia digital, nenhuma, é. né? Eu tô falando aí de caneta e post-it. É. Então, assim, eu acho que as pessoas ainda têm um pouquinho essa confusão de achar que inovação e tecnologia são a mesma coisa, né? E a gente sabe que não é. Isso aí. Então, assim, eu acho que quando a gente está falando aqui, e é uma coisa que o Deolino ele estimula muito, é essa questão mesmo de melhorar o processo, independente de ter uma ferramenta tecnológica É isso aí. mais, né, elaborada ou não, entendeu? É você olhar para aquilo dali e falar assim, como isso fica melhor para mim, né? Porque assim, eu acho que esse estímulo que as pessoas precisam, esse trabalho que as pessoas precisam fazer, né, no seu dia a dia, porque assim, nem tudo que é bom para você é bom para mim, Isso né? aí. Então assim, é você olhar para sua necessidade e falar assim, como isso fica melhor para mim, para o meu escritório, para o meu modelo de negócio, porque senão fica muito aquela coisa assim de todo mundo está dizendo que esse é o melhor sistema, esse é o melhor eu vou fazer. Aí vai fazer Vou fazer igual. Vou fazer igual. É. Você já viveu uma experiência assim, da pessoa achar que, fudeu lindo, vamos implantar isso aqui, que esse aqui é o melhor, é o Master Blaster e... Não funciona. É igual com a Domínio, com a própria Domínio, Alterdado, o que for, né? O cara chega lá, o vendedor vende lá o Domínio Blaster Mega Full Flock Flim Flam. Aí você vai e compra. Aí, cara, você usa 10% do negócio. Aí você fica pagando à toa, porque, cara, você nem... A gente sabe, né, que o sistema que faz tudo é pato, né? Ele não voa, não nada, ele não faz nada bem. Então, assim, a gente sabe que ele não vai funcionar para tudo. Então, eu preciso... A grande sacada é, cara, beleza, eu tô acordado todo dia pensando, eu preciso disso. Tá, o que eu realmente preciso, sabe? É você ficar se fazendo pergunta o tempo inteiro, você inquieto, né? O nego fala lá no escritório, cara, tu é muito chato, porque tu não para. Gente, eu não paro porque eu tô todo momento tentando melhorar, né? E pra gente melhorar, a gente tem que ser inquieto, a gente tem que estar sempre procurando, cara. A gente tinha Domínio Mega Ultra Blaster Top, eu falei, tá, beleza. Tem a consultoria que vem. Eu falei, tá, beleza, eu tenho 2 consultorias aqui, para que eu quero? Não, cancela. Não, reduz o pacote. Sabe? E aí você começa a investir em outras coisas. Né? É claro que a gente sabe que a gente vai errar bastante. Então você contrata uma tecnologia que você gastou em dólar e não faz sentido. Desculpa, Valesca, mas o Mind Master eu não estou usando mais. Eu já paguei em dólar. Né? Sim, eu arrumei uma outra ferramenta que faz a mesma coisa mais barata. Então, assim, você vai, sabe, errando e você vai aprendendo com aquilo. E uma coisa que você falou, né, aquilo, cara, ferramenta, gente, as ferramentas não vão resolver o problema do teu escritório, Não vão. sabe? Inovar não tem nada a ver com ferramenta, não tem nada a ver com software. Inovar tem a ver com manter a mente oxigenada, né, tendo criatividade para você criar coisas diferentes. As pessoas falam, não, meu cliente só quer guia e folha. Cara, entrega a melhor guia e folha da vida do cara. Né? Não tem nada de errado nisso. Quando criou-se aí a famosa termo contabilidade consultiva, né? Virou uma febre que eu tenho que fazer contabilidade consultiva. Não tem nada, cara. Porra, bulhufas. Se os teus clientes não têm perfil daquilo, tem perfil de querer a guia e a folha, cara, entrega
a guia folha num papel celofane que brilha, mas entrega para ele da melhor forma possível. Faz Você um dá uma diferencial daquilo que o cliente precisa e o que ele quer, né? Na verdade, né? Exatamente. E a experiência, hoje em dia, o que importa é a experiência do cliente. Qual a experiência que você vai dar para ele? Né? Você vai dar a mesma experiência que todo mundo dá, dentro do que ele quer, ou você vai dar uma experiência diferente para ele dentro do que ele precisa, sabe? Uhum. Então, acho que esse é um questionamento também que aguça a nossa criatividade. E aí você vai ficar pensando, aí você vai inovar. Né? Beleza, como é que eu vou entregar a mesma coisa que todo mundo faz? Contabilidade, a gente conversou isso, o cliente não sabe, principalmente o pequeno e médio empresário, ele não sabe a diferença da minha contabilidade, da contabilidade da Carol, a contabilidade, sabe? Ele não sabe. Ele não sabe. Então, assim, como é que ele vai enxergar isso? A gente inovando, trazendo coisa diferente para ele, sabe? Assim, eu acho também muito importante a gente frisar aqui que, né, às vezes o que o cliente quer é a guia, né? O que ele quer é a contabilidade para, de repente, né, um balanço para poder entregar num financiamento, no empréstimo, né? E às vezes só o fato de você dar, né, um pouquinho mais de atenção que o contador anterior, ele já acha que a sua contabilidade é diferente, né? Por quê? Porque você criou ali, né, aquele perfil de contador um pouco mais próximo, aquele cara que atende no WhatsApp, aquele cara que tira uma dúvida. Então, às vezes, isso é o diferencial que o cliente está querendo ver. Quer dizer, você não aplicou nenhuma ferramenta que ninguém conhece. O WhatsApp todo mundo usa hoje, né? Sim. Mas, assim, só o fato de você estar ali um pouco mais disponível, um pouco mais disposto a responder, né? A tirar a dúvida, isso já é uma inovação para aquele cara que, de repente, veio de um escritório de contabilidade e que o contador realmente fazia um muro entre o escritório e o cliente, né? Então, isso acaba, de alguma forma, sendo também uma maneira de inovar, de entregar um serviço diferenciado. E, às vezes, assim, não é nada demais. É claro que tem aquela galera que não gosta muito de conversar, que não gosta, né? O cara quer sentar ali e fazer a contabilidade, mas ele não quer conversar com o cliente, ele não quer atender. Foi um pouco o conflito que você teve lá no início, né? De não querer atender os clientes e tal. E aí, com o tempo, você percebeu que você tinha que se posicionar de outra forma, né? Para poder atender. Quer dizer, você fez um revés, assim, completamente de quem você era no início da carreira, né? E quem você se tornou, porque você agora é o cara de frente de vendas da sua empresa. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, enquanto empresários, né? Enquanto fazendo empreendedorismo contábil, é justamente ter essa percepção, né? Do que a gente precisa entregar para cada um dos nossos clientes, dentro da necessidade de cada cliente, né? E às vezes, assim, o cliente vai querer só isso, a guia e o balanço, né? Mas se a gente puder fazer um pouquinho diferente, de pelo menos, de repente, melhorar a questão aí do atendimento, né? Já, com certeza, ele vai ver algum diferencial, né? Isso aí. É verdade. Eu, lá na mentoria, lá na Ferconte, eu com ele na mentoria, né? Aí eu lembro que quando a gente começou nos processos, né, Deolindo? Aí ele falou assim, Carol, você tem os seus processos? Eu falei, eu tenho nesse formato e tal. Aí ele sugeriu o que ele fazia e tal, algumas mudanças, mas ele falou, se você quiser continuar com isso que você usa, eu quero que você só defina onde você vai mapear seu processo. Aí dali a gente passa para um segundo momento. Então, assim, até nisso, ele tinha a ferramenta que ele usa, que ele está acostumado com a utilização. E ele falou assim, eu quero que você defina aonde você quer controlar seu processo. Eu posso te dar algum pós e contra daquilo que você vai definir, mas a definição e a decisão é sua. E eu achei o máximo, realmente, assim, eu poderia falar para ele, eu quero essa ferramenta em ponto final, e às vezes para ele seria até difícil me ajudar naquele processo, como a gente chegou nessa definição na maneira que eu estava levando isso. E ele deu só uma opinião, eu acho que pode ser por isso, mas aí a decisão é sua. Então, realmente é o cliente, não é dele. Ele tinha a sugestão dele, tem os formatos, tem as ferramentas que ele utiliza, mas é totalmente aberto. E a gente iria continuar com o processo de mapeamento se eu escolhesse A, B, C, D, ferramenta para controle disso. Enfim, eu acho que é por aí. É o cliente, na verdade, que decide no final das contas. Você vai meio que guiando ele faz isso perfeito. Porque ele faz assim, o papel do mentor, na verdade, é trazer uma experiência que ele já teve com relação a uma determinada situação. Ele está atuando como mentor e como coaching, porque o papel do coaching é justamente falar assim, ok, eu entendo que eu preciso ter um processo, mas ele não vai dizer como você vai fazer isso. Ele vai te dizer, existem essa ferramenta, qual que se adapta melhor a você, né? Porque eu acho que o papel do coaching é exatamente esse, né? Ele faz a mentoria baseado no quê? Eu já passei por todos esses processos aqui, eu acho que é legal,
né, a gente ter um desenho de processo, como a Perconte faz isso, né? Como a BI Contábil faz, como a Nuvem faz, como a GRA faz, né? Cada um tem a sua maneira de fazer, né, enquanto empreendedor contábil, de repente, algum processo. Mas, assim, você mentora dizendo o seguinte, ó, eu uso essa aqui, mas existem essas e essas. Então, você escolhe qual que você quer utilizar, né? Eu acho que isso é legal desse trabalho que ele desenvolve, né, com os contadores, né? Então, para quem não sabe, eu tenho uma empresa de transformação digital, né? O nome é muda.vc, a gente chama de muda você, né? Se você quer que alguma coisa mude, tem que mudar você primeiro. Então, uma empresa que surgiu agora, bem recente, então, inclusive a gente tem uma galera que quer entrar, mas a gente está segurando, porque a gente está mudando algumas coisas, com a ajuda da galera que já entrou primeiro, inclusive a gente tive uma reunião com a Carol super top, né? Por isso que a gente trouxe você, deu eu gosto muito. Sabe o que eu mais gosto? O que eu mais gosto de receber é feedback negativo. Sério? As pessoas têm medo, eu adoro. Ela sabe, eu adoro. Assim também, Eu adoro receber feedback negativo. A gente não aprende nada com as pessoas batendo nas nossas costas, falando, ai, que maravilha. Que lindo. Né? A gente aprende tomando porrada. Então, se a gente não toma porrada, a gente não aprende. Então, essa empresa, né, é uma empresa que eu tenho com mais 2 camaradas que são super... Ele tá aqui, o Emanuel tá aqui. Emanuel, que pra mim é um dos caras mais pica das galáxias de TI. Né? A gente testou muita coisa quando a gente tinha ainda... Quando eu trabalhava lá na empresa de meu pai ainda, sabe? A gente testou muita coisa lá e ele sempre comprava todos os meus barulhos. Até tentar botar domínio para rodar na Amazon nossa lá, a gente tentou. Né? Então, assim, e ele é um cara que eu trouxe, né, pra Muda, junto com o Pablo, que o cara também ganhou um monte de prêmio aí de contabilidade digital, na Contabiliza Rio. E a gente falou assim, cara, a gente precisa ajudar os contadores aí, né? Então, vamos montar esse projeto e vamos ver como é que ele roda, assim, sabe? E é onde eu falo para as pessoas, sabe? Você tem que também arriscar, né? E a gente arriscou, né? E estamos tracionando, acho que é super legal. Acho que a gente tem ajudado uma galera aí que está nesse caminho e a cada ano a gente vem, vai fazer o primeiro ano ainda, né? Mas a cada mês e a cada porrada que a gente leva, a gente traz uma novidade depois. Então, assim... Para quem não conhece o site, é muda.vc. Tô falando que antes que o Manuel briga comigo. Mas eu conseguiria. E o nosso propósito mesmo, a gente fala que a gente não ganha dinheiro com isso, tá? De verdade. Porque são duas coisas distintas que a gente juntou. Então, você tem a transformação digital com TI. Então, a gente dá o suporte de TI, mais as mentorias. As mentorias são individuais. Essa que é a grande... Que é a grande sacada lá do negócio, sabe? Então, assim, a gente consegue lidar direto lá com a galera do escritório, né? Para falar sobre processos, pessoas, marketing, vendas, né? Ferramentas. É muito interessante esse projeto. E a gente cria um caminho, né? Então, assim, que é aquilo que você falou do coach, né? A gente tem um ponto A onde você quer chegar, que é o ponto B. E a gente vai facilitar isso. E o que eu falo muito... para as pessoas cara, eu nem sempre que funciona para mim vai funcionar para você. Então, você tem que avaliar tudo que a gente está falando, tá? E buscar o conhecimento. As pessoas querem tudo pronto, que é aquilo que a gente falou, né, alguns minutos atrás. Não, me dá o seu modelo de e-mail, me dá o seu modelo de processo, me dá... Cara, toma aqui, a gente abre tudo lá, sabe? Tem reunião de alinhamento, a gente manda os slides e tal. Mas o que a gente quer? A gente quer que você entenda, que você que a tua cabeça comece a funcionar, né, como a nossa. Tipo, cara, beleza, ele tem uma reunião de alinhamento aqui que eu achei maneiro, mas como é que eu posso fazer para melhorar essa reunião de alinhamento aqui? E manda para mim depois, porque eu quero copiar, né? Então, assim, sabe, as coisas precisam... Você tem um modelo aqui, beleza, mas esse modelo precisa ser trabalhado. E aí é onde vem a evolução. Quando você precisa ter a tua cara, né, vamos dizer assim. Ele precisa ter a cara da tua empresa. E eu falo muito sobre isso, porque a cara da minha empresa a gente não tem prezados, não tem tensiosamente, entendeu? A gente fala da maneira que eu estivesse falando com meu primo, sabe? Então, assim,
E aí, cara, beleza, a gente vai fazer aqui uma reunião de alinhamento, vai durar 20 minutos, se você não quiser também, o problema é teu. É assim que a gente fala, sabe? É assim mesmo, gente. Então, assim, eu tenho meu cliente como se fosse meu amigo, cara. Se você não quer ser meu amigo, isso também não serve pra ser meu cliente. Então, mete o pé. Eu acho que é bem assim, sabe? A gente tem uma comunicação mandando a muito real, né? diferente. É real, sabe? Sem, cara, muito contabilizei aquelas coisas todas que tem. Então, a gente tenta facilitar a vida do empresário. E aí, foi onde a gente até tava conversando sobre isso, né? Que a gente começou a ter um nicho, né? Então, eu hoje nicho para infoproduto, né? Infoproduto, dropshipping, né? E-commerce são negócios aí, né, mais específicos de modelos digitais. Então, que é uma coisa muito interessante até a gente falar um pouco sobre Muito isso, legal. né? Isso é legal. Eu vim percebendo essa... Na verdade, eu conheço o Deolindo tem o quê? Uns 2 anos, Deolindo? Mais, né? Tem mais, né? Mais um pouquinho. Passamos pelo fórum e aí veio o BPO de Folha. Uns Veio 3, Muda 4 Ponto Você. É. E a gente também, eu como amiga, né, vamos dizer, também vi essa mudança quando ele decidiu. Ele já tinha esse processo tecnológico muito avançado quando eu conheci. Era uma coisa que eu falava assim, Deolino, traz isso lá no escritório, me ensina a fazer isso. E ele, calma, tá vendo algo novo aí pra galera. E eu sou a primeira da fila. E você vê esse processo dele, né, como amiga, que ele já tinha bem antes de eu conhecer, mas ainda eu consigo ainda ver a mudança nesses 4 anos de amizade, quando você nichou. Porque, assim, até pra mim, né, escritório, quando eu tenho minhas dúvidas, aparece uma proposta, quem é a primeira pessoa que eu lembro de tirar a dúvida sobre infoprodutor? Ele. Deolino, socorro, eu tô com uma proposta para enviar, me ajuda, como é que é isso, como é aquilo. Então, assim, ele realmente, o fato de nichar, você vai criando autoridade e tanto pra gente que é da área, né, para tirar uma dúvida, para trocar uma ideia, como os clientes dele, né, que são os infoprodutores. E aí, como você, tipo, decidiu há quanto tempo e por que a mudança, a decisão de nichar para essa área? Então, é simples, pelo simples fato de que ninguém é bom em tudo, sabe? Então eu falei, cara, ou a gente vai fazer um negócio meia boca de vários, né? Meia boca de construção Pegar o civil. que vier, né? Meia boca de construção civil, meia boca da padaria do Seu Manuel, meia boca do... Porque tem muito disso, né? Então, Sim. quando tá começando, tu pega tudo, Sim. né, cara? Você não escolhe cliente. Até casa de massagem civil. Ajuda. Então, o nego faz tudo. E eu falei assim, cara, beleza. Se a gente continuar fazendo tudo, a gente não vai ser bom em nada. Eu falei, cara, vamos começar a nichar aqui por uma coisa que a gente é muito bom. Que é o quê? Que é marketing. Eu já conheço muito, já conheço uma galera, né? E aí do marketing veio o infoproduto. E aí do infoproduto veio o e-commerce. Eu falei, cara, beleza, show. E aí, como é que eu nicho, cara? Não é que se chegar uma empresa lá, né? Claro, que já passou, né? Que a gente já fez pelo modelo de negócio, eu vou falar que não, sabe? Porra, eu não rasgo dinheiro, eu sou maluco. Mas o meu posicionamento, se você entrar no site, se você entrar no Instagram, você vai ver lá, infoproduto, negócio digital. Mas se chegar um cara, porra, que eu já fiz, por exemplo, loja física, eu tenho loja física, comércio. Porque eu tento depois implantar e-commerce no cara, sabe? Eu não sou bobo nem nada. Faz parte. Ele pode virar um e-commerce, é fato. Sim, Entendeu? o que a gente mais viu foi isso acontecer na pandemia. É isso aí. Eu dei muito tapa na cara de cliente meu que ficou de mimimi na pandemia, porra, porque não tava vendendo. Eu falei, tô em casa. Eu quero dar um WhatsApp pra cada um, cria um catálogo aí no WhatsApp e começa a vender. Então vergonha nessa cara. Link de pagamento. E aí é onde é legal você aprender as ferramentas. É que você resolve o problema de todo mundo. Ah, não, porque eu não consigo vender pela internet Bling. Ah, mas pro cara, como é que eu vou mandar o pagamento? Aí você toma, Mercado Pago. Ah, tem mais outras 5 ferramentas aqui pra você criar um link de pagamento. Acabou o problema. Então, assim, aí é legal você conhecer as ferramentas, que vai ao longo do tempo. Sim. E aí quando você nicha, você começa, beleza. Você já começa até a E-commerce. visualizar o que você vai utilizar para determinado Sim. cliente, né? E-commerce. Você compra um curso de e-commerce, sabe? Eu tenho curso de e-commerce, tenho curso de dropshipping, porque eu gosto de entender como funciona tudo, sabe? Eu não quero chegar para o cliente e falar só, não, é o fiscal, aí você vai ter o ICMS, não, cara.
eu montei um treinamento pro cara, e-commerce do zero, assim, sabe? Então, a gente faz 4 encontros para falar, né, de tudo, de mapa de empatia e tal, como o cara monta o e-commerce no início, estoque, né, É uma mentoria verticalização sobre o negócio sobre dele. o negócio dele. E aí você Ele vai começa entregar a criar estrutura, autoridade, você praticamente. entrega a Contabilidade estrutura. consultiva aí, né, gente? Então, eu acho que isso aí que pode ser chamado um pouquinho de contabilidade consultiva, né? É isso Eu aí. enxergo você- essa contabilidade como consultiva. Você mostrar pro cara. E aí onde vem o pulo do gato. Ah, tá, mas beleza, mas como é que tu vai saber de vários nichos? E quem disse que tu precisa saber de todos? Você escolhe os nichos, chega pra tua galera e fala assim, beleza, agora vamos estudar e-commerce. Agora vamos estudar dropshipping. Cara, eu faço a primeira reunião com o cliente, depois eu não vejo mais os caras. Ele Aí- lida com a equipe. Eu tenho a minha galera lá que entende do negócio do cara, porque o curso tá aqui, tá? Tem que todo mundo fazer. Entendeu? Sabe? Então, eu acho que essa é a diferença do nicho, quando você fala que você tá nichado. Então, você fala que você tá nichado, você tá nichando, você tem que entender do negócio do cara de cabo a rabo, Exatamente, pra você conseguir falar com ele na mesma língua, né? Pra que ele, sabe? pra ele poder. Você já consegue. Na verdade, você já chega com as dores dele pronta, porque provavelmente E às no vezes momento ele que você nem tava sabe, pega, né? Porque ele Sim. tá entrando, tem até uma ideia avançada, mas ele tem, com a expertise dele, todas as dores que ele já tem de conhecimento, ele já chega dando uma aula, né? Uhum. Sim. Inclusive das dores que virão para ele. Eu já tenho solução para isso, isso e isso. Então, assim, dificilmente é o que eu falo. Falarão não para ele, porque ele passa uma autoridade que realmente sabe e entende do assunto. E aí, o que eu tenho feito é, cara, beleza, vou fazer uma reunião com esse cara aqui, inicial de dropshipping. Ó, fulana, tu vai participar da reunião, tá? Então, assim, eu já vou introduzindo outras pessoas na reunião. Geralmente quem A participa galera do comigo seu é a time. Jennifer ou a Valesca e tal, que participam lá. Porque, cara, eu quero que elas entendam tão bem quanto eu, sabe? Então, assim, não pode ficar centralizado em uma pessoa só, né? Eu acho que isso é uma conhecimento. mentalidade também que precisa mudar ainda para alguns escritórios, para a postura de alguns gestores, né? Principalmente nessa área do empreendedorismo contábil. Assim, para mim, eu que vim do mercado, eu ainda encontro algumas pessoas assim. No mercado você tem um pouquinho mais de abertura, né? Quando eu digo mercado, é quando você trabalha para uma empresa, né? Você é contratado como contador de uma empresa. Uhum. Então, nas empresas, normalmente você vê um pouco mais dessa abertura, né? Das pessoas, né, não centralizarem tantas coisas. Eu acho que porque assim, cada um tá ali meio que para fazer a sua função, então é meio que subentendido, né? Que você é especialista nisso, então você se mete nisso, né? E tem aquele cara lá que domina o assunto todo, né? Que é o teu caso lá. Você é o cara que domina o assunto todo, mas você traz os especialistas também para poder estar te dando suporte ali, que eu acho super legal também. Você acha que isso é uma tendência também para o empreendedorismo contábil? Por mim, eu só contratava o generalista. Não podemos que precisamos do analista, né? Do técnico. Eu acho que tá mudando muito, cara, principalmente a forma de contratação. Nossa, eu criei um processo lá que, para mim, não tenho. Dificilmente eu vou errar numa contratação, né? Então, assim, mas se eu pudesse hoje, eu só contratava o generalista, mas a gente precisa dos especialistas para fazer as coisas, né? Então, assim, porque o generalista, ele tem uma mente muito aberta, sabe? Ele sabe de tudo um pouquinho, então isso ajuda muito ele, né? Em contrapartida, o especialista, ele é muito focado dentro daquilo que ele faz. Mas eu acho que a gente precisa delegar mais, sabe? Tem muita gente que fala, não, eu sou o gestor lá, o cliente chegou, preciso fazer uma reunião com ele. Cara, eu não faço. Eu faço a primeira reunião com ele, depois você tem as reuniões de alinhamento, né? Tem uma reunião de alinhamento geral, onde o cara onde eu já deixo bem claro pro cara assim, ó, o teu contrato é esse, tá? Você tem direito a isso, isso e isso você tem que fazer com a tua empresa, né? O teu dinheiro não é mais, tem um slide lá que fala assim, o dinheiro não é mais seu, o dinheiro agora é da empresa. Então, assim, tem esses slides, né? E depois a gente faz uma reunião do fiscal, do contábil e do DP. Eu não faço nenhuma dessas. Quem faz é o seu time. Quem faz é o time, sabe? Então, assim, os caras agendam, a gente tem uma automação lá que manda os e-mails e a galera agenda por eles mesmo lá, né? O cliente agenda, né? E eles já chegam lá no calendário deles, eles fazem as reuniões de alinhamento. Eles têm essa autonomia, né? Eles têm essa autonomia. Inclusive, tem a autonomia de mudar os slides. E tem até um fato engraçado, que estava todo mundo muito enrolado e eu fui apresentar uma reunião de alinhamento, eu fui passar o slide e eu falei, esse aqui eu não sei.
Aí tu dá aquela embromada. Né? Eu Salvar vou dar aqui. uma lida aqui Aí, pra ver se sai alguma coisa. Você vê que o programa é desse, gente, a pessoa revela assim. Cara, você tem que nadar de Sim. engabelada. E, cara, eu acho que quando a gente controla muito, a gente acaba tolhindo a criatividade das pessoas, sabe? Eu sou da cultura do vamos errar para ver como é que acontece, sabe? Vamos paga a multa, paga a multa, vamos errar, ver como é que acontece. Né? Quando teve aquela questão de bem, cara, que foi uma loucura, sabe? E te errou, aí fazia errado, aí ajeitava e fazia de novo. Foi uma loucura. Então, assim, eu tenho isso, né? Eu acredito que as empresas têm que deixar as pessoas errarem, sabe? Se o conselho fosse bom, a gente aceitava do nosso tamanho, a gente não aceitou, errou. É Exatamente. verdade. Né? Começa por aí, né? E aprendemos É a muito postura de com pai e isso, mãe, né? É querer ensinar com os seus próprios erros e não permitir que os filhos, às vezes, cometam os próprios, né? É isso aí. Verdade. Então eu tenho eles como uns filhos, assim, a minha equipe lá. Percebi. E eu falo assim, errem por vocês e aprendam por vocês, sabe? Então, sabe, a gente vai criando mecanismos. Hoje eu tenho um onboarding lá. A Maria tá funcionário. aqui online. Tá aí. Rodrigão também, fera na tecnologia. Rodrigo é o... Ele é o cara do O Rodrigo do é o chat. cara. É. Eu falo assim, Rodrigo, você tem que só começar a botar tua cara pra falar, porque tu é o cara, sabe? Todo mundo precisa de um Rodrigo. E eu toda hora peço pra ele, eu quero um Rodrigo na minha vida. Todo mundo precisa de um Rodrigo, que é uma coisa muito interessante, né? Aham. Né? A pessoa fala assim, mas eu já tenho 60 anos, tô com o meu escritório aqui, né? Como é que eu vou fazer? Eu falo, cara, você não precisa aprender tudo isso. Contrata uma pessoa que vai te ajudar com isso. Exatamente. Tipo, contrata um Rodrigo, sabe? Aham. Contratem um Rodrigo, né? E aí o Rodrigo, cara, é aquele cara que tem um perfil totalmente tecnológico, que, putz, não usa caneta, se bobear, não sabe nem escrever. Rodrigo, sabe escrever? Coloca aí. Rodrigo, coloca aí. Você sabe escrever, Rodrigo. Nem, sabe? Porque tudo que faz é na tela, entendeu? Então, assim, eu não sei tecnologia, tô com 70 anos, 60 anos, mas quero me manter vivo no escritório. Consiga um Rodrigo. Né? Assim, aproveitar que deve estar todo mundo. Cara, eu amo a minha equipe, eu falei isso pra eles hoje de manhã. seus livros. Maria botou assim, claro que eu estou. Toda segunda a gente faz uma reunião, né, de alinhamento inicial, assim, de manhã, sabe? E agora a gente tá com, né, a gente comenta um pouco sobre o nosso dia a dia e tem sempre uma pergunta agora que a gente faz de reflexão e cada um comenta, tá? Tem sido bem legal e eu falo pra eles, cara, tenho o maior orgulho de vocês, assim, né? Pelo que vocês conseguiram construir sozinhos, né? Eu falo que eu sou igual a ferramenta. Uhum. Me usa, sabe? Me usa. Use-me, abuse-me. Me vira, me mexe e tal. Pô, pega até mal com uma blusa dessa falar isso. Né? Monique, eu não vi Monique por aí, não. Eu já passei pra ela até o link. É porque a gente tem duas crianças pequenas. Então, assim, Vou puxar a orelha dela. a Monique é minha esposa, é maravilhosa. Sem ela eu não seria ninguém, cara. Ajuda muito. Eu acho que quando você tem uma pessoa também do teu lado Que apoia suas loucuras, que né? apoia tuas loucuras, sabe? E ainda tenta depois tentar ajeitar as loucuras dele como uma advogada. Assim, né? As invenções dele, ela tem que dar Puxa muito a minha orelha, cara. Porque assim, Olha eu que sou... relação legal, né? Aproveitar aqui que a gente tá em resenha, né? Aham. Eu sou a favor do... Pessoal do sindicato aí, não. Eu sou a favor do... Cara, você tem que fazer o que é melhor pra tua galera. Independente se você tá olhando aqui... Se a convenção que você tem que seguir, se a não sei o que, sabe? Entendeu? Eu sou muito disso. Então eu corro risco. Às vezes eu falo... A gente corre risco em algumas coisas, né? E... Qual negócio não tem risco, Deolino? Sim. Igual mas qual relógio de ponto você... Ponto? Porra, não acredito em ponto. Né? Eu não botaria ponto pra mim, eu acho absurdo a pessoa ter que chegar lá e marcar, né? Cara, as pessoas não... Às vezes você produz em 2, 3 horas, o que uma pessoa não produz num dia inteiro, gente. Se Então, você assim, chegar... essa metrificação da CLT, né? Acho que ela também é você tá... ultrapassada. Tinha que acabar urgente, sabe? Assim, o que tem que mudar não é a forma de controlar o ponto, sabe? É a forma com que as pessoas são responsáveis por elas. Sim. Né? Eu falei isso hoje na reunião de equipe lá do escritório. Exatamente sobre isso aí. Eu não quero controlar o trabalho de ninguém. Eu quero que o resultado seja Apareça, aconteça, isso. né? Cara, as pessoas têm que ser Se responsáveis. é 1 hora, né? se é 8 horas, se são 10, que às vezes acontece. A Maria é um exemplo. A Maria tá aí e a gente faz um trabalho com eles na folha de pagamento.
E às vezes eu tô trabalhando no domingo e eu mando um e-mail qualquer pra Maria pra deixar registrado pra segunda. E daqui a pouco ela manda mensagem. Resposta já está no seu e-mail. Como assim no domingo? A gente usa um software chamado Slack, que é um software de comunicação, né, interna, que inclusive estamos mudando já para o final do ano. Rodrigo, muito obrigado. Novidade por aí, O então. Rodrigo já me trouxe aí. A gente vai utilizar o Discord. Para quem é da área de jogo aí, conhece o Discord, né? Olha lá, viu? Mais 0800 do que o Slack, porque o Slack, quando você chega o número de mensagens, ele bloqueia as mensagens da semana anterior. Então a gente vai migrar aí pro Slack, pro Discord. Sinto muito, time, vocês vão saber disso. Na verdade, já sabem. Já estão sabendo, vocês estão aí. Não, porque a gente já colocou, a gente tem uma parte de roadmap lá onde a gente coloca o que tá fazendo. A Maria colocou ler ele. Então, assim, de vez em quando eu entro no Slack, até porque, na verdade, eu entro aí, fica logado aqui no meu celular, né? E aí, cara, quando eu vou ver, assim, às vezes é 10 horas, eu vou olhar e falei assim, cara, não é possível, não tem gente trabalhando. Aí eu mando, oi? Aí, oi? Ó lá. A gente Olha trabalhando. aqui. Ele acabou Aqui. de entrar, gente, no Slack aqui, ó. Tá vendo Valesca. vocês? Quem Valesca mostra tá lá. faz ao vivo. A Maria tá lá, então tá tudo trabalhando. Assim, ou tá fingindo que tá trabalhando, né, Maria? Ô, Fala a verdade. Maria tá aqui com a gente na transmissão e tá também trabalhando lá. Então, Leonino assim, acabou de ver. eu falo pra eles, cara, eu não controlo o horário, nunca vou controlar, sempre achei um absurdo. Né? Na época lá que eu trabalhava com meu pai, tinha relógio de ponto, eu batia ponto. Lembra daquele de map, lembra? Pá! Eu batia ponto e eu achava um absurdo bater ponto. Aí eu falei, gente, como é que as pessoas podem ser Depois evoluiu pro escravizadas cartão, batendo depois evoluiu pro O dedo. dedinho, agora tem no celular. Ah lá, aqui. E aí, broto? Então, assim, sabe, eu sempre fui totalmente contra, assim, você E aí a sua controlar. esposa tem que ficar te salvando. E ela fica, você sabe que isso aí, eu Você tô sabe que correndo risco. CLT não permite isso. Advogado trabalhista, especialista em trabalho, então ela... Isso aí, mas tá certo, ela tá cuidando do patrimônio dela. Avaliar risco, né? Isso aí, tem que ter avaliação. Exatamente. Empreender é avaliar risco o tempo inteiro, O né? tempo todo, né? E algumas pessoas acham que é para amadores, né? Então, assim, a gente fala que empreender é realmente se desafiar diariamente, né? Para mim, que vim do mercado, eu tive que mudar muito a mentalidade, né? Assim, sempre lidei com empreendedorismo de alguma forma, porque assim, minha mãe sempre empreendeu. Então, eu tinha um exemplo dentro de casa, né? De como o empreendedor deve pensar e tal. Então, assim, quando eu fui para o mercado, eu tive uma mudança e agora eu tô tendo um revés dessa mudança, né? Quando eu decidi sair do mercado e começar a empreender, eu tive que desconstruir, né, tudo aquilo algumas coisas que foram construídas enquanto eu estava no mercado. Mas ele me trouxe uma coisa muito boa, que foi essa questão de pensar. Você estava falando aí do profissional generalista, do especialista, e a gente tem visto muito o nexialista, né? Que é aquele profissional que faz as conexões, né? Sim. Então, assim, eu me vi muito nesse papel de nexia, né, de olhar para um processo, principalmente enquanto gestora, né, eu olhar para o processo do outro e falar assim, cara, como é que eu consigo contribuir, né, com o processo do cara lá, tipo, quando eu estava trabalhando em TV, da área de produção, como é que eu facilito a vida desse cara, como é que eu me comunico com ele, como é que eu mostro isso para ele que é chato, que é burocrático, que ele acha um porre, né, nota fiscal, eu tenho que lidar com isso, como assim, né, como é que, assim, eu acho que foi um trabalho que eu fiz, que eu consegui aplicar um pouquinho dessa questão. Você acha que isso também é uma tendência do nosso mercado? Achei que você tocou no ponto perfeito, né? Assim, as pessoas falam, o cliente já tá cheio de burocracia, eu vou dar mais um formulário para ele preencher? Cara, então, eu falo, sim, você vai dar um formulário para ele preencher. Agora, o que você tem que pensar é qual a experiência dele preencher esse formulário. Né? Porque, assim, por mais que você queira desburocratizar algumas coisas, né? O processo precisa existir. Né? E se o processo precisa existir, o que você tem que fazer é dar uma experiência boa para ele, para que aquele processo que você está montando, né, não seja ruim dele ser executado. Não seja dolorido, não doa, né? Não seja dolorido para ele. Não doa para ele, sabe? Ele fala assim, pô, cara, tô preenchendo isso aqui porque eu sei que vai ser melhor. Eu sei que com isso aqui eles não vão perder um prazo. Eu sei que com isso daqui eles não vão... Então, sabe, eu não posso fazer realmente o que eu quero só porque eu sou o cliente. Tá? As pessoas confundem muito isso. Muito perguntam pra mim assim, mas você força o cliente a preencher aquele formulário. Gente, não é que eu force o cliente, o processo é esse.
né? Quando eu vendo para ele, eu explico como é que funciona. Querido, eu não tenho papel, amor, tá? Você não vai me mandar nada. Beleza? Show de bola? Caixa, não trabalhamos com caixa. Show de bola. Isso aí. Box. Caixa box não é uma coisa. Rodrigo bota, Malote? Rodrigo bota fogo Motoboy, em tudo. não. Se eu chegar com caixa... A gente no final do ano lá no escritório do meu pai, a gente rasgava os papéis, né? Cara, o Rodrigo vinha com a satisfação, cara. Aí o Rodrigo é hoje, Acho é que foi o hoje. primeiro Rodrigo. passo. Né? Então, assim... Então, cara, as pessoas têm que entender que o processo vai sempre existir, né? O que você precisa fazer é tornar ele agradável. Não tem mistério, né? Vou desburocratizar, não vou... Beleza, você vai fazer isso, só que você tem que desburocratizar, mas não deixar livre, né? Tipo, cada um faz o que quer. Um manda a admissão pelo Onvio, o outro manda a admissão pelo WhatsApp, o outro manda a admissão por Formulário Google. o outro manda a admissão por sinal de fumaça, e aí você perde o prazo. Porque você estava esperando que ia vir pro WhatsApp, mas veio por e-mail. E aí você não olhou o e-mail naquele dia, o cara mandou em cima do prazo e ferrou tudo. Sabe? Então, assim, você tem que explicar pro teu cliente, cara, você está fazendo isso por quê? Por causa disso, disso, disso. Então, acho que a gente precisa entender, né? Que o processo precisa ser desburocratizado, mas precisa ter um pouco de burocracia e tem que ser agradável. Uhum. E esse profissional, assim, que eu acho muito legal, esse, de repente, fica aqui uma dica para a galera que está nos acompanhando aí, é que você precisa ouvir, né, o cliente, de maneira que você consiga identificar esse perfil que ele tem, né? Porque às vezes você tem clientes que de repente, não vão ser aderentes por tipo de negócio, da forma como você conduz o seu negócio, né? E às vezes eles não vão conseguir utilizar a tecnologia. E aí, de repente, se você quiser manter ou ter esse cliente, você vai ter que desenvolver um outro método, entendeu? Ou simplesmente ser o que a gente estava conversando aqui, né? Liberar para outro, Sim, né? sim. Passa para outro Não que faz tem um processo. sentido. Não faz sentido para você. E aí você vai ter que passar para outro. Então, assim, um trabalho que eu faço, e eu faço isso tanto com os pequenos, assim, quanto as empresas, igual as empresas já constituídas. Eu vou dar um exemplo para vocês dessa semana, desse último final de semana passada, né? Eu fiz um trabalho de levantamento de BPO para uma pessoa física, PJ, né, que a gente fala, né? E aí, eu poderia ter me limitado a ficar ali e ajudar a pessoa com as finanças dela, mas eu percebi que ela tinha um perfil um pouco mais tecnológico. E aí eu virei para ela e falei assim, cara, você tem um sisteminha que você utiliza para você controlar suas consultas? Não estava nem no escopo do meu trabalho, de nada, entendeu? Porque ela começou a falar assim, não, porque eu tenho a ficha, não sei o quê, mas eu gosto de usar um Excel, eu gosto disso e tal. Ela nem sabia que existiam sistemas de controle de consulta. Sim. Entendeu? E ela é uma médica atuando, né? Telemedicina. Você sabe o que é telemedicina? Eu sei, eu vou lá, abro o WhatsApp. Falei, não, tem telemedicina, tem sistema que faz isso, você assina digitalmente, tem prontuário. Cara, eu poderia ter limitado o meu trabalho a fazer o BPO dela, ajustar as finanças dela, ajudar ela nesse tipo. Poderia, entendeu? Mas eu identifiquei ali que ela tinha outras necessidades, entendeu? E eu fui além. Não estava nem no escopo da minha consultoria, entendeu? Aí ela já quer levar a Gisele para outras coisas, né? Olha você vendendo. É isso aí, isso é venda. Né? Então, assim, eu poderia numa reunião, até tipo, numa realização de um trabalho que você estava contratada, e aí você via outras dores e outras necessidades, é o momento de você vender. E ali, às vezes, sai uma nova venda, né? De um produto já realizado, já contratado, já fechado. Sim. Sai um novo produto. Isso que você falou do escopo, isso aí é super interessante, né? Porque, cara, às vezes você tem um cliente lá que ele chega pra você, não, que eu queria que você me mandasse assim, mandasse assado, aí tu fica pensando, cara, beleza, pra eu fazer isso pra esse cara eu tenho que movimentar meio mundo aqui. Vale a pena eu ter esse cara na minha operação? Às vezes não. Gente, mandar o cliente embora não é luxo, é necessidade, sabe? Se você botar na ponta do lápis, às vezes, a modificação que você vai ter que fazer toda na tua operação, o risco que você corre, né? Quando esse cara tá aí no meio de uma galera, por exemplo, eu só tenho cliente tecnológico. Você tem um cara ali no meio, que é o cara que te pede tudo pro papel e tal. Vale a pena manter esse cara? Quanto que você gasta de energia? Né? De tempo, de pessoas, para poder... Eu tinha um cliente, o Rodrigo vai lembrar desse aí, a gente chamava de bom de gancho. Enfim, nossas brincadeiras internas.
E, cara, o cara queria que eu fosse levar o boleto pra ele de honorário. Eu falei assim, cara, não existe, cara. Né? Você tem um link, você aperta no link lá e ele vai gerar o boleto. motoboy trazer esse boleto aqui, Não, mas mas eu não paguei. Mas eu não tenho impressora, filho, mas aí eu não posso comprar uma impressora pra você, entendeu? Aham. Então a gente falou, cara, é melhor você ir para uma contabilidade, né? Que vai te atender bem, sabe? Muito melhor do que eu posso te atender. Dessa forma eu não posso te atender. Não faz sentido. Porque aí se eu esqueço de mandar o boleto pro cara lá, né? De levar o boleto lá, ele não me paga, né? Aí eu tenho que, putz, lembrar que eu não levei o boleto, aí o outro Assumir tem que lembrar. juros e multa por alguma coisa de atraso, e Aí eu aí tenho que- olha o risco e o prejuízo, né? Aí você traz a folha quando você vier trazer o boleto, aí eu não levo a folha, ele não paga FGTS, a culpa é de quem? A culpa é do contador, né? Isso que a gente escuta. A culpa é do só Ninguém isso. me falou que não tinha, que tinha que pagar FGTS, né? Aquela velha história, FGTS vem todo dia 7, né? Ou antecipa, Aham. né? Mas ninguém Nem avisou todo pra ele mundo que tinha que pagar. lembra. Então. É complicado, sabe? Então você tem que movimentar toda uma operação por causa de um cliente, sabe? De 2 clientes. Então a gente tem que, né, reconhecer, cara, que a gente não vai conseguir atender todo mundo. É né? verdade. Bom, pessoal, nosso tempo estourou, né? A gente vai precisar encerrar aqui o nosso programa. Esse papo tava Tá, eu gostoso. queria que o Deolindo fizesse as suas considerações finais aí, falasse um pouquinho aí das suas redes sociais, como é que o pessoal te acha, como é que te Legal. encontra, que tem um público aqui bem legal para você, eu acredito que a galera vai te procurar aí. Show. Primeiro eu queria deixar um recado que eu sempre falo para todo mundo. Gente, esqueçam tecnologia, esqueçam papel, esqueça burocracia. As empresas são feitas de pessoas. Tá? Então, se você não tiver as pessoas certas nos lugares certos, sabe? Se você não valorizar as pessoas que você tem no seu time, se você não der tudo por elas, eu falo assim, me usem, porque sem vocês eu não sou ninguém. Sabe? Se você não fizer isso, nenhuma empresa vai dar certo. Pode ter o melhor processo do mundo, as melhores ferramentas do planeta Terra, mas se você não tiver amor pelas pessoas que estão fazendo essa roda girar, a empresa vai pro buraco. Então, se você pode começar hoje uma empresa, comece com a filosofia que eu sempre falo, pessoas em primeiro lugar sempre, independente do que aconteça. Esse é um recado que eu queria deixar. Eu falo isso em todas as nossas reuniões, para mim um dos principais valores da nuvem contábil é pessoas em primeiro lugar. Então, as empresas são feitas de pessoas e as pessoas têm coração, então as pessoas, elas que vão organizar a tua empresa, então valorizem elas. Uma outra coisa que eu preciso falar é que, cara, ferramenta nenhuma resolve o problema, acho que resolve você ter processos, então primeiro tem os processos, depois tem as ferramentas, né? E eu acho que isso se resume o encontro de hoje. Queria agradecer também a vocês. Obrigado pela troca aí, eu acho muito maneiro. Acho que deveria ter todo dia, né? O resenha, né? Também não vou conversar, né, com a galera aqui na rádio. Porque a gente trocando ideia, a gente vai pescando as coisas. Sim, sim. Então, assim, cara, isso eu não tinha pensado, isso aqui eu não tinha É pensado. verdade. Então, assim, Conversas boas, né? É, Levam a isso gente aí. para bons caminhos. conversa agrega, boa, né? Só agrega, só tem a agregar. Queria agradecer a todo mundo que participou, que tá aí no chat. Rodrigo, valeu. Maria, Valesca, acho que tá todo mundo do time. Bruna. Recife tá na área também. As Recife meninas tá na lá área. de Freitas e Lemos tá Eu contratei 2 estagiárias agora, né? Inclusive, queria falar, contratei uma estagiária grávida, tá? Ai, que legal. Então, assim, a menina chorou e tudo. O nome dela é Tati. Eu falei assim, eu nunca imaginei uma empresa contratar uma grávida. Eu falei, você não tem doença nenhuma, você tem, eu vou contratar 2 empregados pelo preço de um. Então, assim, a gente tem que ter isso na nossa cabeça, sabe? Torna sempre. Então, muito obrigado. Espero poder ajudar aí. Vocês me encontram na rede social, é Deolindo Oliveira, não tem erro lá no Instagram. Tem a Muda, ainda não tá com Instagram, vocês devem ter procurado, só tem o site muda.você. E a gente tem um blog lá muito legal pela Nuvem Contábil, né, que é contabilidade na nuvem /blog. Michele. É a Michele aqui. Não, a Tati aí, essa é minha menininha grávida. Minha estagiária grávida. 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 Gravidinha. Então, assim, me procurem lá, que
qualquer um precisar, tá? Em relação à ferramenta, pode contar comigo. Tá? Pode mandar um e-mail também, que é deolindo@contabilidadenanuvem.com.br. E é isso aí, gente. Carol, suas considerações? Gente, foi incrível, né? Muito bom. Esse Muito papo bom, é maravilhoso. Mas eu quero deixar aqui meu registro ao vivo. A Ferconte, que é a minha empresa de contabilidade, realmente se transformou depois que eu conheci o Deolindo. Além como um amigo, que ele é incrível, mas todos os serviços que ele presta para nós, eu te agradeço aí. A Ferconte realmente mudou a vida e meu pensamento também. Te agradeço de coração, você é incrível. Obrigado. E a sua turma, que você tanto fala, eu sou apaixonada. Eu falei que Maria, eu sou sua fã número 1, ou número 2, né? Porque talvez você seja o número 1. O Rodrigão também, que ajudou, falou, arruma um Rodrigão pra mim. Todo mundo pede um Rodrigo. Mas, enfim, agradeço você ter aceitado esse convite. Foi incrível tê-lo aqui, as dicas, as trocas, e que volte mais vezes e traga mais transformação na vida de outros escritórios de contabilidade, igual foi com a Ferconte. Obrigada, companheiro. Tamo junto. Maravilha, pessoal. A gente fica por aqui. Eu queria agradecer a todos os participantes aí no chat, a audiência de vocês, dizer que o programa é reprisado todo sábado às 15 horas, tá? Para você que curte uma corrida aí, quer ouvir um podcast na segunda, o Resenha vira podcast. Dizer que às 22 horas tem o programa Som do Céu. Então, você que gosta aí de música gospel, fica por aí. Conhecimentos nessa área, fica com a gente, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até Beijo, a próxima semana. turma. galera. Valeu. Rádio Ponto e Vírgula. Porque não acaba aqui.